Notting Hill, dá pra ver atrás de mim, né? Estou em Notting Hill, um lugar que muita gente gosta de visitar quando está em Londres, mas a Notting Hill de hoje é bem diferente da Notting Hill do passado, de algumas décadas atrás. Até não vamos voltar muito tempo na história, né? Vamos voltar algumas 6 décadas aí aproximadamente. Naquela época, a condição de vida era muito precária, né, as casas mesmo eram muito feias, superlotação em muitas dessas casas também, já vai fazer mais sentido porque era um bairro realmente muito pobre aqui por essa região, né? Hoje nesse vídeo aqui, ao invés de mostrar casas bonitinhas, falar do filme, os famosos que moram por aqui, quanto custa uma casa por aqui, eu quero te mostrar e contar uma história lá de 58, quando tiveram ataques a pretos aqui no bairro de Notting Hill. Eu vou usar o termo preto porque eu aprendi ser o termo mais correto a se utilizar. Ali na descrição do vídeo tem inclusive vídeo sobre isso também, se tu quiser dar uma olhada a fundo, tá? A população de pretos aqui nessa região de Notting Hill era muito grande nesse período ali da década de 50. Na verdade, depois de 45, depois da Segunda Guerra Mundial, começou a crescer muito, porque o próprio governo britânico incentivou a vinda desses pretos para cá para ajudar na reconstrução da cidade, né? Fosse reconstruindo realmente casas, prédios, hospitais, estradas ferroviárias também. Então, para ter uma ideia, em 16 anos eram mais de 100 mil, tem números que falam até mais ainda, mais do que isso, né? Caribenhos que estavam baseados aqui no bairro de Notting Hill. Agora, por que Notting Hill também? Porque era um bairro muito barato. Se a gente voltar alguns séculos aqui, que ficava uma população também menos apessoada, né? E aí começou a se estabelecer aqui uma área mais pobre mesmo da cidade. Então, também, quando eles vinham para cá, eles não conseguiam alugar lugares com muita facilidade, né? Porque não tinha histórico no país, ok, mas também pela cor da pele, sim, né? Não vamos poupar palavras, porque realmente tinha esse tipo de racismo que acontecia naquele período, né? I've heard that you've got rooms going, and I I have got a room, but I'm afraid I can't let you in. If I let you come in, all my boys would leave. Então acontecia isso, eles chegavam aqui, não conseguiam alugar com muita facilidade. Aqui no bairro de Notting Hill começaram a se estabelecer, um ajudava o outro, mas mesmo assim teve alguns donos de propriedades que acabaram se beneficiando muito em cima desses pretos que vieram do Caribe para cá, porque como muita gente não queria alugar para eles, né, de uma forma muito facilitada, eles acabavam cobrando um pouco a mais e eles tinham que dividir espaços. Às vezes eles não alugavam um apartamento, um estúdio ou um quarto dentro de uma propriedade, mas eles acabavam alugando um espaço dentro de um quarto, sabe? Um pedacinho dentro de um quarto. Era um troço absurdo, assim, o que rolava de superlotação nesse período depois da guerra, tá? Nesse período ali, então, na década de 50, tinha alguns movimentos de extrema direita chamados Movimento da União, Union Movement, e a Liga da Defesa Branca, White Defense League. Uma das campanhas desses movimentos era Keep Britain White, que vamos manter o Reino Unido, né, a Grã-Bretanha, branca. E tem faixas, tem várias coisas, não adianta dizer, não, mas não era movimento fascista também, não adianta vir com esse argumento, porque a bandeira do movimento da União, que eu não sei qual União que eles estavam defendendo, né, o movimento da União tem um raio no meio, um círculo azul com um raio, e o fundador, inclusive, um cara chamado Oswald Mosley, ele tinha fundado um ano antes a União Britânica dos Fascistas, cujo símbolo era esse símbolo azul com o raiozinho que ele depois utilizou nesse partido, né, que ele então formou um ano depois, tá? Então era assim, dois movimentos, dois partidos fascistas que existiam naquele período e que muitas das pessoas que estavam associadas a esses partidos eram os chamados Teddy Boys, que eles se vestiam no estilo do começo do século XX, né, então de terninho e tal, sabe, ternos bem cortados, assim, feitos sob medida para eles e parará, porém eles não conseguiam pagar assim como a alta sociedade queria, porque eles queriam imitar a alta sociedade, né, claramente, era isso que eles queriam, né, o começo do século passado, famílias aristocratas e tal, só que os Teddy Boys, como eles eram chamados, eram de uma classe branca trabalhadora, então eles
compravam esses ternos sob medida e para lá, parcelados, sabe? Muitas prestações. Então eles só queriam ter a pinta do começo do século passado. Esses Teddy Boys, eles acabaram se sentindo ameaçados por essa população que tinha vindo do Caribe, né? E eles ameaçados no sentido de empregos em especial e tal. E claro, não vamos esconder de novo, né, a questão principalmente da cor da pele, né, do racismo que eles tinham então. No dia 23 de agosto de 58, aconteceu mais para o norte de Londres, uma cidade entre aqui e Birmingham, chamada Nottingham, cidade do Robin Hood, inclusive, alguns ataques a pretos, tá? E isso começou a fomentar outros ataques pelo país. No dia seguinte, 10 adolescentes, os Teddy Boys, já atacaram 6 caribenhos aqui em Notting Hill, perto aqui de Notting Hill, na verdade não foi exatamente aqui ainda, mas no dia 29 de agosto, aí sim começou a piorar o negócio. Tinha uma mulher chamada Mabert Morrison, que ela estava com o marido dela lá numa estação de metrô, que ainda pertence ao bairro de Notting Hill, discutindo com o marido dela. Sem agressões, sem nada, discutindo com o marido. Agora, vale dizer que essa mulher, Mabert Morrison, ela era sueca, uma estudante sueca, 20 e poucos anos ali e tal, e o marido dela, ele era um preto, um caribenho, um jamaicano, que estava lá discutindo com ela. E alguns desses adolescentes, dos Teddy Boys, ficaram louco da vida, para não dizer puto da cara, né, com essa discussão. O pai resolveram se meter, mesmo sem ela ter pedido ajuda. Eles interpretaram que ele era o errado da história, bateram no cara, começou uma pequena confusão ali. Logo na sequência acabou, cada um pro seu lado. Porém, no dia seguinte, no dia 30 de agosto, aí sim, o negócio piorou um pouquinho mais, até porque nesse dia 30 de agosto, tinha ela, a Mabert Morrison, ela foi reconhecida na rua por um dos adolescentes que tinha feito parte da confusão no dia anterior. E ele foi tirar satisfação com ela. Por que ele foi tirar satisfação com ela? Se ela era branca, se ela era sueca, eu falei, parará. Porque ela era casada com um negro. Como assim? Nós precisamos manter, keep Britain white, né? Era isso que eles defendiam, né? Então, por isso que eles agrediram ela nessa noite, porque ela estava casada com um preto. Simplesmente era esse o motivo deles terem agredido ela. Mas assim, foi agredido mesmo, bater nela, atirar garrafa de leite nela, sabe, uns troços assim. E aí o negócio começou a tomar forma, né? Todos os dias, até o dia 5 de setembro, teve agressões nas ruas de Notting Hill, mas não foi coisa pouca, tá? Dia 31 de agosto, foram mais de 400 pessoas que estavam na rua batendo em todos os pretos que eles viam e que não viam pela rua também, porque eles sabiam que se em algum prédio tinha algum preto que morava ali, eles pegavam garrafa de leite, atiravam pela janela, garrafa de cerveja, coquetel molotov, atiravam pela janela, quebravam vidraça, faziam escambau para ser uma forma de agressão e criar esse ambiente hostil a esses pretos caribenhos que tinham vindo para cá para ajudar a reconstruir o país. A gente acha, vamos receber eles bem, afinal eles estão ajudando a construir o país. Não foi essa a leitura que eles tiveram, não. Então, inclusive eles diziam para a polícia, não, nem se preocupem que aqui a gente resolve com esses pretos, a gente mata todos eles, a gente resolve. When I saw look out and see from Kensington Park Road to Portobello Road was massive lot of people out there, and I distinctly hear when they say, "Let's burn the niggers, let's lynch the niggers." Então foi um bom tempo, né? Foi até o dia 5 de setembro que isso aconteceu. Mais tarde, isso acabou originando, já no começo do ano seguinte, o Carnaval de Notting Hill. Ele surgiu como uma forma de celebrar a cultura caribenha aqui na cidade. Mas aí eu vou fazer um outro vídeo lá no Carnaval, porque esse aqui eu quero focar esse assunto não tão agradável lá desses ataques de 58, né? E isso, ele ter terminado no dia 5 de setembro de 58, o Carnaval ter surgido, não significa que a luta acabou naquele período. Tanto é que logo depois ainda, o Carnaval foi em janeiro de 59, já do ano seguinte. Em março estava tendo em Trafalgar Square várias demonstrações desse movimento que eu falei, o movimento da defesa, a Liga da Defesa Branca, com as mesmas faixas dizendo para manter o Reino Unido branco e etc. Então assim, era escancarado o nível de fascismo mesmo que existia por aqui, tá? Então se tu vê símbolos que estejam ligados a isso que eu falei, não é só esse do raiozinho que eu falei, tem vários outros símbolos que são envolvidos em demonstrações hoje em dia. Então, assim, lembra sempre disso que acontece na história, porque isso tudo pode se repetir se a gente não fizer alguma coisa. Basicamente, acho que é isso que a gente sempre precisa lembrar quando se fala disso, né? Uma coisa importante também para comentar, que o Churchill não falou a frase que diz que os fascistas do futuro vão chamar eles mesmos de antifascistas. Essa frase é acreditada ao Churchill, o filho do Bozo, inclusive, né, repostou ela lá no Twitter, em alguma rede social ali,
porque fake news são graduados, né? Mas ele não falou isso, tá? Só para deixar bem claro. Me segue nas redes sociais, manda esse vídeo para quem tu puder, porque eu acho que essas histórias precisam ser compartilhadas mais do que nunca. E é isso aí. Obrigado, até o próximo vídeo. Tchau.